somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Já se cadastrou no cliente Master Mais Vantagens? Ainda não? O que está esperando? Acesse a Apple Store ou Play Store do seu smartphone, digite Master Supermercados, faça o download do app e inicie o cadastro. Escolha entre SMS ou e-mail para ativar. Digite o CPF e a senha para fazer o login. Escolha a loja de sua preferência e confira as super ofertas do app que preparamos para você. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde. E o nosso programa tem um oferecimento da Unimed Erechim. Na hora de cuidar da sua saúde, no bem-estar da sua família e também dos seus funcionários, a Unimed tem diversos planos de saúde que cabem direitinho no seu bolso. E quando falamos em saúde, falamos também em alimentação. E o Master Supermercados se preocupa com a sua alimentação. Por isso tem uma linha diversa de produtos light, diet, fit, sem glúten, sem lactose, produtos nacionais e produtos importados para que você tenha qualidade na hora de se alimentar. E falando em qualidade, nós vamos falar sobre esse tema hoje, a qualidade no ambiente de trabalho, sobre a saúde ocupacional. E a nossa convidada é a Tassiane Ribas Machado. Ela é diretora técnica e fonoaudióloga da Mais Saúde Ocupacional. Eles estão chegando em Erechim e estão oferecendo um trabalho de alta complexidade para você, empresário, para a sua empresa. Ter a ergonomia correta, cuidar do seu funcionário, ter um olhar diferenciado nos seus colaboradores. Bem-vinda. Muito obrigada, Sandra. Então, com certeza é um prazer para nós hoje estar podendo disseminar um pouquinho do nosso trabalho, né? Passar um pouco mais de informações, que eu sei que por se tratar de um trabalho específico direcionado às empresas, né? Acaba que são os empresários que conhecem mais e buscam, né, informações sobre esse trabalho. Então a gente está querendo realmente mostrar para a comunidade erechinense a importância desse cuidado, né? Seja dentro da empresa, seja fora dela. A saúde ocupacional tem foco na saúde do trabalhador. De que forma eu começo a analisar esse contexto na minha empresa? O que acontece, tá? A saúde ocupacional, ela tem um embasamento dentro das normas trabalhistas, tá? Do Ministério do Trabalho. Então, não vem do nada, né? A gente tem normas para cada área, para cada setor, que a gente precisa cumprir. Tá? E o trabalhador e a empresa, no caso, ela é fiscalizada por isso, se ela está cumprindo ou não com essas normas, tá? E claro que essas normas, elas vêm a beneficiar tanto a empresa como o funcionário, né? Como o empregado. O que vai acontecer? No momento em que o empresário ele tenha um funcionário já registrado dentro da empresa, ele precisa cuidar da saúde desse trabalhador. Tá? Aí que a gente começa, quando ele vem nos buscar, a analisar esse trabalhador, a analisar o ambiente que ele está inserido, que risco que ele pode estar exposto. Aí a gente vai delinear o trabalho todo. Em cima disso, a gente vai ver como monitorar a saúde desse funcionário e quais são as melhorias, as ações que a gente pode estar aplicando nesse ambiente de trabalho, sejam melhorias maiores, realmente em máquinas, nos setores, ou até mesmo administrativas.
Nós estamos sentadas num sofá, a gente está confortável, com a coluna bem acomodada, as pernas também bem acomodadas, mas nem toda empresa proporciona essa qualidade no sentar para o funcionário e não observa que isso pode ocorrer, problemas no decorrer da vida. Isso aí. A gente sabe que a indústria, ela foi passando, né, por várias fases, desde lá da Revolução Industrial até esse período tão moderno, tão tecnológico que a gente vive agora, né? Claro que a gente tem, sim, dentro das normas, itens específicos que falam sobre isso, sobre a ergonomia. E, inclusive, ela é uma norma bem antiga. Tá? Mas a gente vê que muitas empresas ainda não se atentaram para isso, que ela seria quase que a base, né, da melhoria, porque qualquer funcionário vai ter um posto de trabalho, seja ele, né, numa máquina, seja ele numa mesa, numa cadeira, na parte administrativa. Então a gente vai precisar sim estar olhando para isso de uma forma um pouco diferente, analisando, né, a forma como ele senta, que forma que ele apoia os pés, né, o teclado, o computador, a luminosidade e até mesmo as condições psicológicas desse funcionário em meio a tudo isso, para que ele não desenvolva problemas, né, que hoje a gente já sabe que tem síndromes relacionadas à depressão dentro do trabalho. Então a ergonomia, ela vem para ter esse olhar bem amplo e tá amparando junto com as outras normas trabalhistas e as outras melhorias e programas que a gente tem dentro da empresa. A saúde ocupacional, ela também observa a carga horária do trabalho, a falta de exercícios, de repente dar uma parada no meio do trabalho, dar uma alongada, levantar, sentar, ela vem também com esse olhar? Isso, dentro da ergonomia, né, são desenvolvidos programas, laudos específicos para essa área dentro da empresa, onde o ergonomista vai até a empresa, analisa essa jornada de trabalho, né? E aí sim ele monta esse laudo apontando o que vai ser necessário fazer para que ele não tenha uma sobrecarga, né? Seja física ou mental, tá? Então quando a gente fala na física, é força, né? É peso, carregar, né? Às vezes ele tem uma jornada de 8 horas e passa essas 8 horas inteiras carregando peso, né? Não, ele tem que dar uma pausa. Se ele trabalha de pé, tem que sentar. Né, se ele trabalha muito tempo sentado, falando, por exemplo, o trabalho de telemarketing, né, tem que ter as pausas também. E daí a gente vem, né, o ergonomista, ele traz, a saúde ocupacional traz ideias, ações para ver o que se encaixa melhor para aquela empresa, porque nem toda empresa vai poder parar para fazer uma ginástica laboral, por exemplo. Não vai ter esse recurso dentro da empresa, não vai conseguir contratar esse profissional. Então a gente vai adequando conforme a necessidade e, claro, conforme a função e tudo mais que a gente vai estar analisando ali. Tem aquele empresário que de repente está nos assistindo e vai dizer assim, mas a minha empresa não precisa de saúde ocupacional porque nós somos em 2 e a gente tem liberdade de levantar, sentar, fazer algumas coisas diferentes durante o dia. É correto essa visão ou é errado? Diante das normas, não, né? Quando nós que vamos até a empresa prestar consultoria, a gente orienta a empresa, mesmo como eu falei no início, tendo um funcionário, a norma já obriga a ter esse controle da saúde e dos riscos, né? Hoje, com a nova norma, a NR1, que a gente chama, ela vem trazer um programa que vai abranger todas as áreas da saúde ocupacional, que é o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos. Então, ali dentro, em cima de qualquer risco, você vai poder ter um programa, uma ação específica para determinado risco, né? Seja da audição, seja né, a parte muscular, todas as ações possíveis, parte respiratória, tá? E infelizmente a gente vê muito ainda hoje, principalmente empresas que não têm muito acesso à fiscalização, que não são muito notadas, digamos assim, acontece muito isso, né? O desvio de função, né? Eu faço isso, faço aquilo, tá? É bem normal ainda de acontecer, mas não é o correto diante a lei e também para aquele próprio funcionário, porque quando a gente faz o controle da saúde dele, a gente faz com base nas funções descritas na carteira de trabalho dele, né? Então, a gente vai fazer exames, a gente vai estar acompanhando ele para aquela função.
Então, no momento em que ele sai dessa função, desvia, a gente já perde o controle disso e ele pode estar correndo o risco de sofrer um acidente de trabalho, né, de ter problemas mais sérios, tanto para o funcionário como para a empresa que tem ele como contratado, né? Certo. De que forma a empresa ela começa a implantar no seu ambiente as normas para estar adequada, para oferecer condições melhores de saúde para o funcionário? A base de tudo está nesse levantamento de riscos, né? Então, no momento em que o técnico de segurança, o ergonomista, o engenheiro do trabalho vai lá e levanta todos os riscos possíveis naqueles postos de trabalho, aí é que a gente vai conseguir direcionar para isso, tá? Que a gente vai saber o que tem que fazer, o que tem que ser feito, por onde começar. Né? Vai saber se esse risco está acima do limite de tolerância, se esse risco realmente gera, vou ser redundante, o risco de acidente de trabalho, né? Ou né, dessa pessoa tá prejudicando a saúde dela, porque dentro das normas a gente também tem limites, tolerâncias que são aceitáveis, né? Para a jornada de trabalho de tantas horas, né, e para, por exemplo, o ruído, tantos decibéis, né, 85 decibéis, esse cara tá tranquilo, né, não precisa monitorar. Então, passou disso aí, a gente já vai ter que tomar uma ação. Então, quando a gente vai levantar esse risco, a gente mede o ruído. A gente vê, né, passa por setor e vê, aqui está passando o limite, aqui não está. Aqui está passando o limite, então aqui nós vamos ter que gerenciar de tal forma. Aqui nós vamos ter que fazer exame, aqui nós vamos ter que dar treinamento, aqui nós vamos ter que... E é assim que daí a gente vai delineando o trabalho, implantando esse trabalho dentro da empresa. Você falou essa questão de decibéis. Hoje nós temos um grande problema, eu acho que já está em todo o Brasil, já é até mundial, a questão do fone de ouvido. Principalmente os adolescentes, eles ouvem muito fone de ouvido e às vezes num volume maior. Quando você vai para o mercado de trabalho se inserir, a primeira coisa que a empresa pede é o exame de audiometria. Sim, dependendo da função que ele está, sim. Que no caso é o exame admissional, né? Então a pessoa quando entra na empresa, ela é admitida, ela faz esse primeiro exame, que daí em cima da função que a gente tem lá, que essa pessoa está assumindo, a gente vai saber os riscos que ela tem e os exames que ela tem que fazer. Tá, mas ela já chegou na empresa com um problema aí no ouvido, ela vai perder aquela vaga? A vaga vai aumentar o risco de surdez, de algum problema no ouvido? Aí a gente entra numa questão ética, numa questão de conduta médica, de várias questões, tá? Aqui na nossa região a gente não tem muito essa cultura, assim, de não contrata por ter um problema. Certo. Principalmente quando é auditivo. Tá? Porque a audição ainda ela é muito abstrata, ela é muito distante para algumas pessoas, né, o problema auditivo. Então, ainda não é visto desta forma, tá? Mas cabe a nós, por exemplo, eu como fonoaudióloga, a estar alertando essa empresa. Então, a empresa vai estar ciente que essa pessoa vai estar entrando com uma perda. Aí, a gente vai iniciar o gerenciamento, o controle dessa pessoa em cima dessa perda auditiva. Que ela não pode estar agravando essa perda, né? Que se ela agravar a perda dentro da empresa, aí é um problema para a empresa e para o funcionário. Mas essa questão do fone de ouvido, ruído na empresa, é um assunto que ele começa a ganhar grandes proporções, demais. Porque essa nova geração, ela é acostumada com sons muito altos. Tecnologia, né? Tecnologia. E cada vez mais os fones estão vindo com mais recursos, cancelamento de ruído, então facilita com que o jovem, o adulto utilize, né? A gente sabe que a poluição sonora está entre as principais poluições mundiais, né? Ela vem, se eu não me engano, logo depois da água e do ar. Então vem a poluição sonora. Então isso é um grande problema de saúde pública, não somente dos empresários, né, mas ele abrange algo muito maior e que quem é da área, né, otorrinos, fonos, estão tentando trazer isso para a população, mas ainda é algo assim que não está na cultura, né? O fone se tornou um hábito. E quando se torna um hábito, aí as coisas ficam mais difíceis, né? Verdade. Muito bem, a gente está apresentando o nosso programa Viver com Saúde. Nós vamos para um breve intervalo comercial e a gente já retorna e vai continuar falando sobre essa questão da saúde ocupacional, que é muito importante
Para você, para sua empresa, para todos nós. Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Já se cadastrou no cliente Master Mais Vantagens? Ainda não? O que está esperando? Acesse a Apple Store ou Play Store do seu smartphone, digite Master Supermercados, faça o download do app e inicie o cadastro. Escolha entre SMS ou e-mail para ativar. Digite o CPF e a senha para fazer o login. Escolha a loja de sua preferência e confira as super ofertas do app que preparamos para você. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. E o nosso programa tem o oferecimento da Santa Mônica Imagem. Na hora que você precisar fazer exames de imagem, a Santa Mônica possui os equipamentos mais modernos do mundo. Então você pode procurar a Santa Mônica Imagem e fazer os seus exames com segurança. Para agendar, basta entrar em contato com a Santa Mônica através do telefone 2107-0500. Nós estamos falando hoje sobre saúde ocupacional. Um tema bastante importante nos dias atuais e que toda empresa deve estar adaptada dentro das normas para oferecer segurança para o empresário, segurança para o seu colaborador. E a nossa convidada é a Tassiana Ribas Machado, ela é diretora técnica da Mais Saúde e ela também é fonoaudióloga. Então, a gente vai falar também um pouquinho agora, Tassiana, sobre a tua empresa. O que a tua empresa oferece para o empresário, para a comunidade em si? Então, a Mais Saúde Ocupacional, ela vem com o objetivo, com a missão, eu gosto de dizer, né, de realmente estar entregando aos empresários um serviço completo, com uma consultoria em todas as áreas da saúde ocupacional. Né? A saúde e segurança do trabalho hoje, ela precisa fazer parte da empresa. Né? Ela não deve ser mais só para cumprir a norma, um documento de gaveta, mas ela tem que fazer parte do dia a dia, tem que estar na consciência do trabalhador e do empresário que quando você está saudável no seu ambiente de trabalho, você produz mais, você, né, consegue atingir melhores resultados. Então isso é um investimento, não um custo somente como ainda é visto. Né? Então a Mais Saúde Ocupacional, ela vem tanto com a parte de engenharia, tá? Então, que a gente chama, né? A gente divide um pouco a parte da engenharia de segurança do trabalho, que entra os técnicos, o engenheiro, os técnicos de segurança do trabalho, o ergonomista, tá? Que vão ser as pessoas que vão levantar esses riscos, vão estar indo a campo dentro da empresa com seus equipamentos para levantar tudo o que é possível, né, de problemas que podem gerar, né, aí consequências para a saúde do trabalhador. Aí a gente vem com a área também da saúde, tá? Então, no mesmo local, a gente vai estar oferecendo um serviço centralizado de exames. O que são esses exames? Os exames que vão ser indicados conforme o risco que aquele trabalhador está exposto. Né? E ali a gente tem, baseado em normas, né, alguns exames que são obrigatórios a serem realizados, tá? Para determinado risco, determinada exposição.
Há um agente químico, tá? Há um agente físico, que daí entra o ruído, a radiação, agentes biológicos, que é quem trabalha no hospital, numa clínica, mexe com sangue, né? Então a gente tem diversos riscos que a gente mensura e a gente monitora, tá? Então ali a gente vai estar contando com a audiometria, com a coleta laboratorial de sangue, com a espirometria, eletrocardiograma, eletroencefalograma, a acuidade visual e também a parte médica, tá? Então a gente vai ter os médicos atendendo, que é o médico então que no final, né, o médico do trabalho, que analisa todos esses exames e vê se esse funcionário está apto ou não para seguir naquela função, tá? Tá. Quando precisamos, por exemplo, contratar um funcionário que vai ficar praticamente 90% do tempo em home office, ou viajando, um vendedor externo, por exemplo, ele passa muito tempo sentado, às vezes na mesma posição, para chegar até o destino onde ele vai fazer a venda. Ou aquela pessoa que trabalha em casa, às vezes fica muito tempo ali envolvida com a atividade e esquece de dar uma levantadinha, de fazer algum movimento. De que forma esse profissional será analisado e acompanhado? Tu sabe, Sandra, que assim como para nós o home office, né, esses trabalhos tudo agora novo. À distância é uma questão nova, né? Dentro da medicina do trabalho, da segurança do trabalho, isso também é novo, né? Por mais que a gente tenha dentro da empresa também pessoas que tenha, né, a jornada de trabalho basicamente só sentados. Sim. E a gente já tem norma para isso, para essas situações. Quando a gente olha para essa pessoa estando em casa, a gente, né, vê uma situação bem diferente, né, do que aquela de ter o funcionário ali batendo ponto, tu vendo o funcionário, sabendo como que ele está sentado, como que ele não está, tendo os treinamentos, a visita dos técnicos, né, porque a Mais Saúde oferece esse serviço também, da visita técnica. Então, uma vez por mês vai ter o nosso pessoal andando pela empresa e visualizando isso. Então, como é que tu vai fazer isso na casa, né, de cada colaborador? Então, realmente é uma situação que vem nova para a medicina do trabalho e para a engenharia, onde a gente vai precisar ainda ter alguns posicionamentos e saber realmente de que forma conduzir tudo isso. Mas te digo que ainda assim não tem algo, não existe uma norma, não existe nada ainda que nos direcione exatamente para esse tipo de situação. Então, é uma coisa que a gente vai ter que ir vendo conforme o que sai, né, das normas, assim como em conjunto com a equipe multidisciplinar e com o empresário, como que a gente vai tratar tudo isso aí. Mas é possível, de repente, a empresa chamar esse colaborador e passar essas informações e oferecer, de repente, uma cadeira adaptada para que ele use no seu próprio ambiente? Sem dúvida, né? A gente pode ter gerar uma situação padrão, que a gente considere, né, a empresa como padrão para isso, e o ergonomista também, né? E aí sim, a gente vai ver o que vai ser necessário para aquela situação de trabalho. Se vai ser uma cadeira, uma mesa que vai ter que ser padrão à altura, né, a luminosidade, o computador em que altura que ele vai ter que estar, vai ter que ter apoio de pé, tudo isso. E claro, sem dúvida o treinamento, né, para te saber como usar tudo isso. Não adianta tu ter a melhor cadeira e sentar, né, de qualquer jeito. Então, tu ter o treinamento, a orientação, a educação de como realmente tu fazer com tudo isso, né? O que tu vai fazer com essa situação toda aí. Tassiana, muitas vezes a gente monta as nossas empresas e eu acho que para vocês é uma coisa comum de ver. O empresário, ele monta a sua empresa, ele adapta ela conforme ele quer que ela funcione. Mas, de repente, aquela mesa para a Sandra, que tem 1,60 m, não tá legal. E aí, o ergonomista ou a pessoa da saúde ocupacional vai lá e vai pedir para ele mudar a mesa? Porque isso é um caso de saúde também. Esse é o grande medo dos empresários na hora de contratar, né, o ergonomista ou ter os laudos ergonômicos, porque surgem várias questões, né? Claro que a gente vai orientar sempre a gente vai ter um bom senso também, né? E talvez a gente vai começar por ações que são mais fáceis de serem feitas, né? Mas o ideal, sim, seria que toda empresa, quando ela projetasse a empresa, quando ela pensasse em abrir aquela empresa,
antes disso já contratasse o serviço de saúde e segurança. Porque aí tu já ia ver todos os possíveis riscos ali e dizer, ó, não, isso não compra essa máquina porque tu não consegue reduzir o ruído. Ou não compra essa mesa porque o teu funcionário vai ter que altura, tu não sabe, tu não contratou ele ainda. É verdade. Então aí a gente entra na Mais Saúde Ocupacional até com a parte de ergonomia direcionada aos exames pré-admissionais. Então antes de tu contratar aquela pessoa e tu ter que adequar tudo, tu saber se realmente ela vai se adequar àquela função, né? Então tu já consegue fazer vários exames ali de análise e saber se ele vai poder ficar o dia inteiro sentado no telefone. Né? Então tu já consegue, tu faz um raio-x, tu faz uma audiometria, tu faz avaliação vocal, tu faz vários exames já que tu vê se aquela pessoa vai estar apta ou não para aquela função antes de você contratar ela. A saúde ocupacional trabalha também com o arquiteto para projetar ambientes? Olha, não. Tu sabe que ali a gente ainda não tem esse profissional. A gente tem o engenheiro do trabalho, então, e o ergonomista, que juntos já tem essa experiência e essa visão. Mas com certeza, daqui a pouco, se a empresa, né, vem nos procurar, ó, a gente vai mudar de sede, na nova sede a gente quer tudo dentro dos conformes, a gente pode estar indicando, estar trabalhando junto com esses profissionais, com o arquiteto, né, com todo mundo que vai estar montando essa estrutura para a gente saber o que é melhor e o que não é, né? Desde a compra dos equipamentos, auxiliar nisso, né? Ah, precisa de um telefone com headset, não precisa, tem que ser até quantos dBs, né? Para não ultrapassar. Então, tudo isso a gente vai estar auxiliando nesse projeto todo para que depois ele não tenha gastado em vão, né? E não tenha que investir tudo de novo ou acabar investindo depois em problemas da saúde desse trabalhador. Já tem grandes empresas que quando vão comprar de empresas um pouco menores, eles exigem que essa documentação também seja apresentada, porque existe essa preocupação de saber de que forma o seu produto está sendo produzido numa empresa. Existe quem emita um laudo técnico dizendo, não, aqui nessa empresa os funcionários estão dentro do padrão, todas essas informações para poder anexar na compra, na venda? A gente tem empresas maiores que elas têm certificados de qualidade que acabam exigindo, né? Na verdade, qualquer empresa deveria ter e deveria exigir quando entra um terceiro ali, né? Para que você esteja assegurando, né, o seu trabalho, o seu nome e tudo mais. Mas na verdade, o que acontece? Até existe laudos que o engenheiro faz específicos, tá? De algumas funções e de alguns equipamentos que são usados, tá? Mas, em geral, o que ele vai precisar apresentar são os programas que a gente elabora para as normas trabalhistas, tá? Então, no momento em que ele tem esse programa que fala dos riscos e que fala dos exames que ele tem que fazer, aí tá ok. No momento em que ele me apresenta que ele fez esses exames que o programa pede, tá ok. Então, é isso que a empresa vai precisar solicitar, né? São os laudos que a empresa já deve ter, né? Tanto de risco como de exames e os exames realizados. Ok, então esse funcionário está apto para entrar na minha empresa. As normas são iguais para todas as empresas ou difere de empresa para empresa? Olha, com as nossas normas, elas já são um pouco antigas e agora elas estão sendo revisadas. Em março de 2020 começaram a ser revisadas e já lançadas, né, para entrar em vigor esse ano. Correto. Era para ser em março agora, mas foi prorrogado já para agosto, dia 2 de agosto, então entra em vigência todas essas novas normas, tá? A gente tinha, sim, as normas para todos, tá? Seja uma empresa de 1 funcionário, seja uma empresa de 1000 funcionários. Ela deveria cumprir de forma igual a norma, né? Tendo todos os programas, tendo o mesmo investimento, tá? Claro que uma empresa de 1000 funcionários vai ter que investir muito mais em exames e outras coisas, em EPI, etc. Hoje já não. Hoje as novas normas, elas já vão dar abertura para essas pequenas empresas, principalmente, né, em não precisar ter tanta exigência nesse sentido. Eles vão ter que sim que monitorar a saúde e apresentar laudos que digam, por exemplo, que ele não tem risco,
Certo. Tá? Mas vamos pensar agora, né? Qual empresa que não tem risco, né? Não existe, se a gente né? falou tanto sobre ergonomia, né? Que é o fato de você estar sentado, trabalhar numa loja, qualquer situação você tem algum tipo de risco. Então eu acho difícil assim alguma empresa que não tenha que ter esses laudos hoje. Mas sim, essas novas normas elas já nos trazem algumas direções diferentes, tanto para o risco dentro das empresas, como para elaboração desses programas e realização dos exames médicos. Tassiana, eu quero te agradecer por ter vindo aqui e falar um pouquinho da tua empresa, falar do teu trabalho, para que as pessoas que nos acompanham, que são muitos empresários, que são nossos parceiros aqui e que estão sempre buscando o melhor para suas empresas e para os seus funcionários, conheçam também que existe hoje essa possibilidade aqui em Erechim. Te desejo também sucesso e uma longa caminhada aí. Muito obrigada. Função. A gente que agradece a oportunidade. Obrigada. E a todos vocês, uma boa noite. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Já se cadastrou no cliente Master mais vantagens? Ainda não? O que está esperando? Acesse a Apple Store ou Play Store do seu smartphone, digite Master Supermercados, faça o download do app e inicie o cadastro. Escolha entre SMS ou e-mail para ativar. Digite o CPF e a senha para fazer o login. Escolha a loja de sua preferência e confira as super ofertas do app que preparamos para você. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa.